Da pátria idealizada à decepção. Eu sou Dayana Pasquim e hoje vou apresentar a você o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Triste Fim de Policarpo Quaresma é o segundo romance de Lima Barreto, Alfonso Henriques Lima Barreto, que foi publicado entre janeiro e março de 1911 em folhetins no Jornal do Comércio e depois saiu então como romance em 1911, esse romance completo. O primeiro romance do Lima Barreto foi Recordações de Isaías Caminha e ele conseguiu publicar apenas em Portugal, em Lisboa, em língua portuguesa, mas em território fora do nacional, em função de que aqui ele não conseguiu uma editora que acolhesse o seu projeto editorial. É claro que depois de Triste Fim de Policarpo Quaresma e já toda a colaboração na imprensa que o Lima Barreto havia fazendo, ele recebeu esse acolhimento e sim, claro, ele teve espaço no mercado editorial daqui. Mas a sua vida não foi nada fácil e daqui a pouquinho mais vou contar um pouco mais sobre a biografia do Lima Barreto. Inicialmente, então, vou contar para você o que está por trás dessa trama de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Um romance que tem 3 palavras, que ligam a tristeza, a desfecho, término ou até mesmo a penitência, falando de Quaresma, e que aí você já para pensar, puxa vida, vai ser um romance triste, vai trazer assim, não vai trazer bons momentos, boas reflexões, mas pelo contrário, porque o texto do Lima, ele é tão atual. Mesmo trazendo reflexões do fim do século XIX, parece que você tá vendo o Brasil de ontem e de tardezinha, e eu não tô exagerando, hein? Fazendo um movimento aqui com o Policarpo, Policarpo, que é o nome do personagem. Policarpo é um nome que vem do grego e significa aquele que produz muitos frutos. E é interessantíssimo porque o Major Policarpo Quaresma, o que ele tenta fazer o tempo todo no livro é mudar esse Brasil, melhorar esse Brasil, ou até mesmo usar suas próprias mãos para isso, intelectualmente falando ou manualmente falando. E as 3 etapas do livro vão fazer a gente compreender isso. Bom, o livro realmente é dividido em 3 etapas, é a primeira parte, segunda parte e terceira parte. Na primeira parte nós temos o Major Policarpo Quaresma, que já vou abrir aqui um parênteses, ele é major por uma indicação de um amigo numa lista. Ele não é necessariamente, não tem esse cargo, de major, muito embora na terceira parte do livro ele ocupe, militarmente falando, o cargo de major. Mas no primeiro, a gente tem um funcionário público, nesse cenário assim da classe média urbana, que é quando ele apresenta essa condição do Rio de Janeiro da época. Bom lembrar que no fim do século XIX, início do século XX, até metade do XX, Rio de Janeiro foi a capital do Brasil. Então isso tem relação direta com todos os acontecimentos. A gente tem a presença do Congresso Nacional, do presidente, toda ocorrendo no Rio de Janeiro. E temos que ter em mente também que a gente está aqui nos primeiros anos da República. É a primeira República, é a conhecida como República da Espada. E no momento em que passa o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, a gente está necessariamente sob o governo do Floriano Peixoto. Isso tem relação direta com todos os acontecimentos da obra. Por quê? Porque fala desse Brasil, desse início da Primeira República, essa primeira fase da República que foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Lembra que o primeiro presidente, os 2 primeiros, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, eram presidentes militares. O Floriano era vice do Deodoro, então o Deodoro ficou um pouco como presidente, desistiu, renunciou ao cargo. O Floriano Peixoto assumiu sob muitos debates, porque na opinião pública deveria ser feita uma outra eleição para eleger um presidente e não o vice assumir. Então, para que ele conseguisse se manter no poder, ele realmente exerceu a República da Espada. Ele foi bem rigoroso, houve muitos casos de violência, um verdadeiro ditador. Tudo isso está aqui nesse livro. Então, nesse primeiro momento do livro, nessa primeira etapa, que são 15 capítulos, cada momento com 5 capítulos. Então, nesses
primeiro conjunto de 5 capítulos dos 3 momentos, a gente tem o Policarpo Quaresma como funcionário público, e eis que ele tem uma grande ideia de enviar um requerimento para pedir que o Tupi-Guarani seja acolhido pelo Congresso Nacional como a língua nacional, a língua oficial do país. E até o requerimento é muito bonito, ele tá todo em itálico aqui no livro, e ele, aqui ó, bem bonitinho, ele tá todo em itálico aqui nessa parte, ainda na primeira etapa, aqui por volta da página 50, 55, a gente tem aqui uma página inteirinha do livro com ele pedindo esse deferimento para que o Tupi-Guarani seja a língua original, afinal são os povos originários, e ele tem aqui todos os seus argumentos por A mais B, né, que seria uma língua originalíssima e que merecia ser a língua do Brasil. É claro que ele sofre muito vexame depois disso e ele acaba parando num manicômio. Essa primeira partezinha da história é bem conhecida em relação ao romance. E daí a gente vem para o segundo momento, que é quando, após apresentar o subúrbio carioca, né, toda essa característica desse quadro de pobreza mesmo dos subúrbios, e daí também tem relação com esse afrancesamento que o Rio de Janeiro foi passando. O que significa isso? Os pobres, né, os negros foram enviados para a margem da capital, ou seja, assim surgiram as favelas, que temos até hoje, né, que crescem exorbitantemente. Assim surgiram os subúrbios chamados na época, e o centro da capital ali deveria ficar bonito, né, deveria ficar à la Europa, à la França. Esse foi um processo que aconteceu no Rio de Janeiro, e o Lima Barreto, como jornalista, ele fez uma cobertura sensacional desse momento assim de transposição, né, realmente desse povo do centro para a margem, essa marginalização do país. Ele, como jornalista, fez essa cobertura brilhantemente, inclusive recebendo destaque como jornalista. Além disso tudo, a gente tem aí nesse segundo momento que entra o livro, essa demonstração da pobreza no meio rural. Por quê? Quando ele sai do manicômio, onde ele fica cerca de 1 ano, né, ali tido como louco, já que ele queria que o Tupi-Guarani fosse a língua nacional, ele compra um sítio e vai para o Sossego, que é o nome desse sítio. E lá, com todo o seu patriotismo, com toda a sua vontade de ver o país mudar, o que ele faz? Ele começa a investir muito em equipamentos, porque assim, de cara, o que eu gostei muito e gosto muito desse personagem é que ele é apaixonado pelos livros. Não preciso falar, né? Por quê? Então ele é apaixonado por livros, ele lê muito e também é apaixonado por música, tanto é que ele tem um grande amigo que é o Ricardo Coração dos Outros, que é um violeiro, né, que toca modinha e que no começo ali do romance vai na casa do Policarpo para ensiná-lo a tocar violão, né, que na época ainda tem algum estigma, né, que é como se fosse assim uma de baixa classe, né, você tocar modinha, que depois a gente, em romances como Clara dos Anjos, do Lima Barreto, a gente tem o Cassie Jones, que também toca modinha e seduz a Clara dos Anjos em função disso, né. Interessante, aqui no meu canal você já pode também assistir a análise da Clara dos Anjos, vou deixar o link para você. E quando ele vai então para a zona rural, ele no sítio junto com a sua irmã, né, que ele mora com a irmã tanto na cidade quanto no sítio, é claro que ele sofre também algumas represálias, né, políticas já nesse momento, de políticos ali da região, presidente da Câmara, isso tudo acontece. E tem a presença de uma sobrinha que é filha de um italiano que está morando no Brasil. E essa sobrinha, ela tem um papel muito importante do começo ao fim do livro na vida do Policarpo Quaresma. Bem interessante que, apesar de ser extremamente patriota, né, ele foi ter essa relação muito gentil e muito sincera com um descendente italiano e a sua filha, né, que é a Olga, a sobrinha dele, e ela tem um papel importantíssimo para dar uma bipolarizada nessa apresentação da mulher na sociedade carioca do final do século XIX. O Lima Barreto, o que eu gosto muito também desse romance, é que ele apresenta pra gente um cenário de dentro para fora, tanto esse cenário político, né, esses embates, quanto essa situação da mulher, né? Então, esse
patriarcalismo a qual a mulher está submetida, ter que se casar por convenção social, tudo isso é muito bem retratado no romance, não só através da sua afilhada Olga, como através de outras meninas, inclusive filha de comandante militar, né? Acontece algo assim bem comovente com algumas das garotas, e isso tudo faz com que a gente perceba assim, essa transformação no papel da mulher na sociedade. A própria Olga sofre uma transformação grande, e é muito legal a gente ver esse crescimento da personagem ao longo do romance. E é essa menina que fala: tio, padrinho, compra um sítio, você vai ficar mais tranquilo, né? Vai poder fazer outras coisas. Ele se dedica pra caramba, compra um monte de livro, um monte de equipamento, e daí também vai ocorrendo algumas coisas na vida dele, que você vai entender por que ele chega no terceiro momento, que é unir-se, né, ao Marechal de Ferro, unir-se nas tropas. Ele, através das demandas militares e o cenário em que o Brasil está acontecendo, ele então vai ser major de um quartel. E acontece assim um momento de influência, um momento de embate, um momento em que surge o termo Policarpo Quaresma, você é um visionário, né? Então a gente vai entender essas três características muito fortes do personagem, que é ser patriota, ser ingênuo e ser visionário, nos três momentos, né? Nesses 5 capítulos em cada bloco de 3, a gente vai percebendo isso. E as decepções que acontecem, né, com esse personagem ao longo de tantas tentativas de construir um Brasil melhor. E por isso que é tão interessante a gente refletir sobre o triste fim de Policarpo Quaresma nesse momento que a gente está, né? Tantas circunstâncias ocorreram recentemente onde foi necessário assim, a gente pensar, avaliar. Até tivemos eleições, né, no ano de 2022, que foi o ano do bicentenário de morte do Lima Barreto. E é muito legal, só que essa obra é fresca, é fresquíssima, porque você avalia muita coisa. Bom, falando do Lima Barreto, ele nasceu num dia sensacional, que foi o dia da proclamação da libertação dos escravos, né, no dia 13 de maio, só que ele nasceu no ano de 1881, ou seja, 7 anos antes, né, a proclamação foi em 1888, e a da República foi um ano depois, em 89, então ele era um garotinho e viu tudo isso acontecendo. Quando ele publica no 1911, a gente pode imaginar que essas vivências, tudo que ele conta aqui, né, essa violência, essa pressão que o militarismo trouxe no Brasil sob o governo da República da Espada, do Deodoro da Fonseca em Dobradinha, principalmente com Floriano Peixoto, a gente percebe que já assim, memórias amadurecidas do Lima Barreto, porque ele já é um jovem. O Lima Barreto teve uma vida curta, ele viveu apenas 41 anos, teve envolvimento ele próprio, né, com internações em manicômio também, assim como ocorre com o Policarpo. Ele tinha problemas com álcool e o pai dele já foi um cara assim que enlouqueceu. Então o Lima Barreto perdeu a mãe muito cedo, ele ficou órfão dos 6 para os 7 anos e foi uma tia que auxiliou na sua educação. Um menino extremamente dedicado. Na escola ele sofreu discriminação e sofreu toda a sua vida. Pra você ter uma ideia, um diretor de colégio chegou para ele e falou: como que um menino pobre tem o nome Alfonso Henriques Lima Barreto? Isso é o nome de alguém distinto, de alguém de classe. E Lima Barreto era mulato, né? Então ele sofria essa discriminação de cor o tempo todo, em toda a sua vida. Inclusive, como amanuense, como funcionário público, ele trabalhou na Secretaria de Guerra na Juventude, mas o seu grande destaque foi como jornalista, né? Ele não só denunciou, como ao mesmo tempo até fico me perguntando, com todas essas questões de saúde mesmo, né, em relação à saúde mental, ao próprio vício com álcool e outras coisas, como que ele conseguiu escrever tanto? Porque a gente tem muitas publicações do Lima, não em vida, em morte, né? Póstumamente, a gente tem, por exemplo, a publicação de romances emblemáticos, como Claro dos Anjos, que eu acabei de citar, que surgiu ainda como um conto chamado O Carteiro, se não me engano, em 1906, no comecinho ali do século XX, e como romance ele foi publicado em 1948. Essa obra dele foi reunida depois, né? Inclusive, de Clara, se não me engano, ele cedeu os direitos autorais para um amigo editor, e foi ele que fez esse trabalho da publicação, né? Entre outros textos tão importantes, como Os Brusundangas, onde ele traz também muito nítido essa questão da República, né, brasileira.
Quando tem que refletir sobre o Brasil de hoje, não tem erro, você tem que ir para o texto de Lima Barreto, que ali vai ter todas as informações necessárias para você, com ironia, com leveza, com aquela sátira, compreender de dentro para fora o que estava acontecendo no país e, consequentemente, entender melhor o cenário de hoje, né? Que Brasil é esse que a gente vive? E não só isso, as relações internacionais também, porque com os Brusundangas ele cita uma circunstância onde ele cria uma república imaginária, né, que a gente, é claro, vai fazer essa interpretação como sendo a República Federativa do Brasil, mas acontecem coisas assim inimagináveis e é muito legal. Eu tenho um projeto, um podcast literário com meu marido que se chama Leitura de Ouvido. No Spotify ou na Apple Podcast, no streaming da sua preferência, você pode ouvir 2 ou 3 capítulos de Os Brusundangas que a gente já trouxe. Entre inúmeros outros contos do Lima Barreto, todos tem lá, você pode procurar pelo Leitura de Ouvido e consumir essa literatura toda do Lima Barreto, que é muito interessante. Na biografia do Lima tem outro fato bem interessante. Ele começou a estudar engenharia na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Teve que parar porque o pai dele foi hospitalizado, né, no hospício, foi para o manicômio, então ele deixou esse curso inacabado, mas tem um texto dele onde esse conhecimento astronômico está muito presente, que é o Congresso Panplanetário. A gente também trouxe no podcast esse texto. Enfim, em várias medidas, talvez você possa imaginar que o próprio Lima Barreto e o Policarpo Quaresma têm algumas semelhanças, já que o Lima trabalhou na Secretaria de Guerra também, né? Ele foi amanuense, ele foi funcionário público e dali ele também sofria suas chacotas, né? Assim como o próprio Lima Barreto, quando ele propunha certas coisas. Sabe aquela coisa de escritório onde chegam por trás e ficam falando da pessoa? Então ele sofria esse tipo de coisa, porque ele começa o romance como um simples funcionário da administração pública, alguém extremamente metódica e disciplinada, que gosta de ler manuais para tudo. Muito interessante, ele compra livros, busca livros, tem biblioteca gigante. E o que mais me encanta nesse personagem, que pode motivar você a ler esse livro, é que ele é um amante muito forte da literatura e da história do Brasil. Então esse é o grande legado desse romance, na minha opinião, na minha humilde opinião de leitora, mas também como alguém que estuda muito Lima. Há muitos anos eu estudo esse autor. Tem um texto, um artigo científico publicado sobre ele, que é Marcas da Ordem Patriarcal na Literatura Brasileira. Foi publicado em livro, eu podia ter pego antes para não dar essa confusão. Vou mostrar aqui, nesse livro aqui. Então tem esse meu artigo acadêmico, foi fruto do mestrado, já é organizado pelo professor do mestrado, da disciplina Marcas da Ordem Patriarcal. Então é bem interessante toda essa reflexão acerca do papel da mulher, né? A partir do romance Clara dos Anjos, está descrito aqui nesse texto, né? E aí, para mim, é um checkmate a Clara dos Anjos. Assim como o próprio Lima Barreto sofreu lá seu checkmate. E é interessantíssimo que você mergulhe nessa paixão pela literatura, pela história do Brasil, que esse personagem nos provoca. Fique sempre por aqui, dá o seu like no vídeo, compartilhe com as pessoas que gostam de literatura como você, e tem sempre muito conteúdo de literatura para você.